Sou Libério Menezes Filho, sou filho de Ilhéus, trabalho com a posição portuária desde jovem e até menino, que meu pai já vinha como agente de navegação, como entidade estivadora e consignatário. Consignatário é aquele que movimenta a carga no porto em nome do proprietário. Isso vai aparecer muito agora na BR do mar, na cabotagem. E nesse período meu, fui membro do CAP, Conselho de Autoridade Portuária, sou presidente do Sindicato dos Operadores Portuários, presidente da Associação Comercial de Ilhéus, fui secretário de Indústria e Comércio da cidade, outros cargos junto à federação estadual, até outras reuniões, tudo. A minha experiência portuária data de mais de 60 anos. Apesar de eu ter 73, mas eu comecei muito cedo. E eu conto a história desse porto antigo, uma parte, os seus últimos 20 anos, talvez, e a parte toda do Porto Novo de Ilhéus, que no início, por ter o porto antigo como sendo o Porto de Ilhéus, lá desde os anos 1920, era Porto de Ilhéus, mas em 1987, já existindo o novo porto, que teve o nome de Malhado inicialmente, deixando de existir, sendo desativado o Porto de Ilhéus, aqui na foz do Rio Cachoeira, passou o Porto de Malhado a ser unicamente o nome Porto de Ilhéus. Isso em função da nomenclatura da identificação nas cartas náuticas que rolam pelo mundo inteiro. Então, até 1987, Ilhéus tinha dois portos. O Porto de Ilhéus, o Porto Antigo, e o Porto de Malhado, o Porto Novo. Em 1987, o de Ilhéus Antigo foi desativado, ficando o nome de Ilhéus livre. E o nome Malhado, o nome do Porto Novo, foi anexado e substituiu o nome Malhado, passando a ser Porto de Ilhéus. Então, em 1987, o Porto de Malhado deixou de existir e passou unicamente a ser Porto de Ilhéus, mas o Porto em mar aberto, o Porto moderno que hoje existe. Neste contexto do Porto de Ilhéus, que foi inaugurado ali em 70, 71, 72, 73, por as suas etapas, quando ele substitui a movimentação do Porto Antigo, quer dizer, aquele Porto de Malhado, né? Em determinado momento vão surgir os dois nomes. Esse Porto Antigo, ele carecia de uma dragagem permanente pelo problema da Barra, onde hoje está situada a Ponte Nova. E aí o Porto Novo, que foi uma reivindicação para fugir-se das dragagens, hoje também sofre até o problema de dragagem também, porque ele, nesses últimos 50 anos dele, e ele foi um porto, à época, construído de modo experimental, porque ele foi o primeiro porto offshore em mar aberto, quer dizer, offshore em mar aberto é redundância, mas ele é um porto naquela concepção. Né? E aí, hoje, se vê que, na realidade, ele fez um obstáculo às correntes marítimas, criou um obstáculo às correntes marítimas, e alongou a linha de costa de Ilhéus, a linha de praia de Ilhéus, em mais de 500 metros, você tira aqui pela Avenida Soares Lopes. Ocorre e criou-se o problema da profundidade do porto. O porto, à época, ele foi imaginado para 10 metros de profundidade com 432 metros de cais. Os navios tinham 100 metros de comprimento e 8 metros de calado. Ora, o porto tinha 10, suportava os 8 metros de calado, porque profundidade tem o mar frontal ao porto, e calado tem o navio é quem cala dentro do mar. Então, nós temos hoje um problema sério no Porto de Ilhéus, que é o calado, a profundidade limitante ao calado dos navios modernos, que são acima de 11, de 12, 13, 14 metros. Aí você pergunta as cargas. Durante o período, o porto foi concebido, foi imaginado para escoar cacau. Nós chegamos a ter
uma movimentação entre derivados de petróleo e cacau acima de 600 mil toneladas ano. Depois nós tivemos, num determinado período, quando o cacau diminuiu, nós tivemos madeira, soja, farelo. Batemos 1 milhão de toneladas em 2 anos ali, 98 e tal, naquela faixa antes do ano 2000. Mas com navios ainda de 10, 11 metros. Por que 11 metros, se você não tem capacidade? É que ele sai na maré cheia. A maré cheia varia entre a maré normal, que é a vazia, que é a quantificação de estabilidade do navio é feita pela maré vazia, e a maré cheia te dá uma evolução, uma lazeira, uma maior profundidade em quase 2 metros. Então você sai de 10 para 12, mas o navio sai com 11, 11 e 20. Entendeu? Então isso te dá uma certa comunidade. Mas nos últimos tempos nós temos tido um problema de dragagem, que se você observar, pelo lado de fora do enrocamento chamado espigão, hoje nós já temos praia. Então o que ocorre? A área de areia que está hoje já sendo praia, a areia que está vindo no sentido sul-norte, ela não fica mais ali, ela passa e o vento joga para dentro da bacia do porto. Jogando para dentro da bacia do porto, você tem uma quantidade muito grande de areia de resíduo a ser retirado. Bom, os navios hoje exigem uma capacidade muito grande de movimentação de cargas e também de sua capacidade de atracação. Seriam navios de 10 metros de profundidade, 33 pés de calado, e acima, 35, 40 pés são 12 metros. Então, Ilhéus não pode receber esses navios. Em não receber esses navios, ele sofre a concorrência de Vitória do Espírito Santo, que está aqui perto dos portos de Vitória, e dos portos que estão na Baía de Todos os Santos, Salvador e reentrâncias, seja ele Codeba ou não. Tem porto particular na Baía de Todos os Santos. Então, aí você pergunta, quais as cargas? Eu volto e digo que Ilhéus foi imaginado para cacau. Durante o período que nós tivemos 400 mil toneladas de cacau sendo produzidas e mais outras 400, 500 de derivado de petróleo, sendo que nós tínhamos uma base da Petrobras aqui. E essa base da Petrobras, a movimentação dela dentro do porto, ela não era dentro do porto, ela tirava por duto até sua base em terra uma quantidade de 400, 500, 600 mil toneladas ano. O que é que ocorria? Que o cacau sustentava o porto em uma grande parte, mas quem mais dava dinheiro ao porto era a vinda de importação por cabotagem dos derivados de cacau. Nós chegamos a ter 35, 40 navios em um mês. Hoje nós não temos isto no ano, exceto quando nós temos os navios de turismo. E aí ele só deixa a atracação e a movimentação dos passageiros turistas, alguns, em sua maioria, internacional, turistas de nível internacional, mas também tem os brasileiros. Mas isso, todos eles gastam. A realidade é que para a cidade é bom, mas para a movimentação portuária, para o desenvolvimento da economia como um todo, industrialização, agricultura, etc., esse número de navios de turismo, ele não pode ser anexado. O que é, né, aqueles 4, 5 navios que tem no mês. Perdemos o cacau por um problema da vassoura de bruxa, lá no ano 1989 e no ano 1990. Nós perdemos cerca de 450 mil toneladas de produção, né? E hoje nós produzimos cerca de 170. Ainda temos que importar algo em torno de 50, 60 mil toneladas para manter o mínimo que as fábricas precisam para movimentar seu parque fabril. Certo? Então, observe que nós perdemos a movimentação de cacau de saída, 400 e tantas mil toneladas, perdemos o movimento de combustíveis, porque uma situação de medo da Petrobras ter um acidente, um incêndio,
ela começou a imaginar e criou-se um poliduto de Salvador para Jequié e Itabuna. Hoje existe um poliduto que vem do sul e faz a interface com esse e faz a ligação Salvador e até Norte. Tudo bem. Então, nós perdemos a Petrobras e perdemos o cacau. A Petrobras criou o poliduto porque a própria sociedade pediu para sair com medo de incêndio e de acidente de alta monta. Coisa que a Petrobras está aqui desde 60 e alguma coisa, no início dos anos 1960, e nunca teve um acidente nesse período. Antes era um quadro de boias em médio mar e depois veio para o Cáliz. Aí também perdemos a movimentação de cacau pela praga vassoura de bruxa ali em 1989, 90. O que é que ocorre? Tivemos, eventualmente, naquele período ali, o movimento de soja e alguma coisa de madeira. A soja e a madeira persistiram, principalmente soja e grãos alimentícios, durante os anos 90. Durante os anos 2000 diminuiu mais. Agora está se retornando. De 2012, 13, está voltando. Alguma coisa de soja, alguma coisa de milho, eventualmente farelo de soja, mas não é garantido. Temos esporadicamente uma quantidade de 200 e 150 mil toneladas de madeira bruta de eucalipto para exportação. Temos uma carga de níquel de uma fábrica, mina e fabricação, como é que se diz? Melhoramento aqui na região de Piauí, aqui naquela região, Barra do Rocha, e você tem uma média de 10 mil toneladas mês. Observe bem, aí você tem 120 mil toneladas, você tem 150, quase 200 de madeira, você tem a importação de cacau em torno de 50 mil, e você tem alguma coisa de minério, que horas dizem que é muito, é pouco, mas ele não chega a uma média de 10 mil mês minério de ferro. Seja ele minério ferro bruto, ou seja ele manganês. Bom, o cacau gera não só o movimento do cacau, porque ele sendo de importação, ele é a maior receita do porto, porque ele gera o valor de armazenagem, e a armazenagem de importação é muito alta. A cobrança é alta, dentro da tarifa oficializada pela ANTAC. Sobre importação de cacau, inicialmente, como eu falei, em 1995, abril de 95, o cacau começou a vir da África, Gana, Costa do Marfim, principalmente, e alguma coisa da Indonésia. Hoje, ele não vem mais da Indonésia, porque, inclusive, o cacau não é de uma grande qualidade, né? O cacau africano não. O cacau africano é de qualidade igual ao brasileiro. O sistema de importação é drawback, ele é aqui produzido com seu subproduto e é reexportado. Não vem cacau de outro país que não seja hoje os países africanos. Não sejam os países africanos. Bolívia, Peru, até mais acima, México, quem seja, nunca mandaram produto para o Brasil. Inclusive, existe um perigo de pragas endêmicas deles virem para cá. Então, tudo é bem quantificado, codificado, analisado, mas eles nunca mandaram, nem nunca foi interesse das indústrias irem buscar cacau naqueles países. Existem as produções brasileiras, daqueles estados e territórios, Acre, Roraima, Amazonas não, Pará, certo? Aí vem normal e passam por todos aqueles exames. O Porto de Ilhéus é totalmente público e é regido pelas leis públicas, aonde a ANTAC é a fiscalizadora, certo? E aí, nós temos hoje, se você ver, eu peguei ontem a lista de navios desse ano, você ainda não tem 20 navios no ano. Nós estamos já na metade do ano, então não tivemos turismo,
né? Ou se teve, foi lá no ano passado, um ou dois, no final do ano, por causa da pandemia. Mas este ano nós tivemos aqui cerca de 20 navios, no máximo, até hoje. Então são essas as cartas. Por que não se tem mais? Aí volta-se. O Porto de Ilhéus era um porto superavitário. Super. Dava muito lucro. E os governos centralizadores em Salvador nunca observaram de poder ampliá-lo, porque ele lá, em 50, 60, quando ele foi imaginado, ele foi para o cacau existente, como eu te disse. Tantos navios de 100 metros dariam 3 navios no cais, o navio levava 3 dias, você tinha 10 navios por mês, tinha 100 navios no ano, nós chegamos a ter 300. E aí nós temos 2 armazéns. Os 2 armazéns limitam você não ter capacidade de armazenamento de outras cargas. Aí você exige, não, a lei, aí é que está. Quando veio a lei de modernização ali, em 93, 94, Ilhéus estava naquela situação que perdeu o movimento. Então ninguém, o governo federal não quis investir. Ilhéus tinha perdido o cacau e tinha perdido os derivados do petróleo, não tinha nada. Entendeu? A importação de cacau começou em abril de 95. É uma situação econômica difícil para a região, né? Você vê que Ilhéus, fala-se na privatização. Fala-se na privatização do porto como um todo, que tem 200 e tantos mil metros quadrados, dos quais você tem cerca de um cais com 400 metros de comprimento e armazéns para 20 mil toneladas, 20 mil metros de área. Né? É muito pouco. É muito pouco. Aí, vai privatizar para um só, ele vai usar o que está construído e vai abandonar o resto. Ele vai ter 20 anos, 30 anos para fazer. Mas a sociedade está prevenida para. Ilhéus tem um PDZ. PDZ é Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto, onde você tem 12 ou 14 áreas disponíveis para serem utilizadas, dos quais você tem um armazém, outro armazém, você tem uma retroárea paralela ao armazém, ao fundo do armazém, ao fundo da balança, e você vai. Você tem que analisar o PDZ na sua tese, nos seus trabalhos. É importante. Aí o que é que ocorre? Nós estamos advogando no sentido de, advogar aí é no sentido da defesa, de que teremos que ter uma observação muito grande para dividir o porto durante os seus arrendamentos, as suas concessões. Certo? Porque isso é importante, vai dar oportunidade de concorrência, vai proibir oligopólio e uma série de coisas. E isso é que nós vamos ver no momento. O Porto de Ilhéus tem um órgão, que é o órgão que controla o trabalho portuário, observa todas as leis trabalhistas. Nós não temos problemas aqui com os trabalhadores e a classe laboral, existe um entendimento. A CODEBA tem suas ideias, mas eu faço uma observação que a ideia maior é Salvador e a menor é Ilhéus, quando Ilhéus deveria ser o inverso. Mas nós, quando pudemos, temos interferido. Recentemente, o ministro dos Transportes de Infraestrutura, Tarcísio, ainda ministro, esteve aqui, e nós dissemos a ele a realidade, certo? E estamos esperando ver como é que virão essas tratativas de arrendamento e de desestatização para vermos como é que vai ser. Porto Sul e Porto Ilhéus. Não existe nenhuma possibilidade dos dois serem concorrentes. Um vai trabalhar com carga específica, carga geral, poderá trabalhar com minério, com navio de 20, 30 mil toneladas, vinda essa carga de caminhão. Agora, o Porto de Ilhéus precisa de modernização. Quem vai fazer? O governo federal, a desestatização, o arrendamento, o particular. É necessário que se defina isso, porque se for um só, não vai fazer. Tem que dividir as áreas do porto pelo PDZ para fazer-se isso.
A outra coisa é Porto Sul, que em março de 2008, o governo do estado da Bahia fez o lançamento. Março de 2008. Na época, imaginava-se que o Porto Sul iria pegar o Porto de Ilhéus, esconder-se em um porto de turismo, em um porto pesqueiro. Uma ideia da turma que fica mais em Salvador, que não vem aqui. Eu tenho que fazer essa crítica. Aí, o porto, à época, o governo federal, unido ao governo do estado, imaginava um porto com o viés de Granéis, uma ponte para Granéis, e uma ponte para carga geral. A ponte para minérios em granel, lógico, ela é mais estreita. Ela tem uma concepção de construção, de engenharia diferente de uma outra. Então, ela vai ter esteiras, o caminhão, o veículo que vai até ele 3 quilômetros lá dentro do mar, 3 quilômetros ou mais dentro do mar, ele não vai em linha comercial de velocidade, de mão e contramão, certo? Então, ele vai ser específico para minério. E também, à época, imaginava-se que queria um outro, todos os dois eram do Estado, queriam um outro, aonde ele tinha uma concepção de pista mais larga, mão e contramão, baia de você, digamos assim, fazer giro e retornar. E aí você trabalharia com contêineres, com carga geral unitizada, com granéis alimentícios. Observe bem onde é que você vai botar. No de cá, você vai botar minério e numa esteira ou duas. Em dutos, tubos. O outro não, você vai ter que ir o caminhão levando o contêiner, o caminhão voltando vazio, ou com um contêiner vazio. Ele leva pallets, ele leva madeira, vai ter esteira para levar grão de soja, farelo, milho. Então, veja a concepção. Recentemente, o governo do estado passou para uma empresa privada, Bamin, que em boa hora assumiu o porto de minério. E o governo do estado disse que quem quisesse o privado era com o governo federal. O governo federal, parece que em novembro, dezembro de 2021, concedeu a outorga definitiva, porque quem dá a outorga, o governo federal tinha deixado para o Estado. O Estado chamou a Bamin na parceria. Aí o governo federal, em final de 2021, passou para a Bamin. Então a Bamin é detentora, foi outorgada para o porto de minério. Não existe hoje, salvo o melhor juízo, a outorga de porto privado para outras cargas que não o minério da Bamin. Certo? Inclusive, se tiver outro minério, ou a Bamin faz, ou então alguém vai fazer outro porto, pode ser paralelo a este. Não é proibido. E você vai pagar o que a Bamin já fez, o que a Bamin está te concedendo. As cargas de contêineres, as cargas de pallets, com todo tipo de a movimentação, com todo tipo de cargas aí, você pode trazer eletrônico, você pode trazer mercadorias, outras, você pode trazer tudo que você compra no supermercado, você pode vir pelo porto. Hoje vem de caminhão. Já existe cabotagem no Brasil, de Manaus até Pernambuco, Suape, até Salvador, né? Vitória e Santos. Por quê? Porque eles são tradicionais, eles tiveram modernização. Eles têm mais de 10 metros de profundidade. Eles têm acima de 12. Eles, no seu porto, eles têm o transtêner, o portêner, que é aquele guindaste que fica com a alça, é um braço grande que pega o contêiner no navio e traz para a terra. Nós não temos esse guindaste, ou estes guindastes, no mínimo 3. Dependeríamos dos guindastes dos navios, mas a maioria dos navios modernos não tem mais guindaste.
Então, observe a situação. A cabotagem, quando tiver, eu volto a frisar, tudo que você compra no supermercado, geladeira, televisão, arroz, feijão, que for produzido no sul, não aqui da Bahia, virá de navio também, que vem hoje só de caminhão. Vai continuar vindo de caminhão, mas vai diminuir o movimento do caminhão e vai acontecer o movimento de cabotagem. Aonde vai acontecer essa cabotagem? Essa cabotagem hoje só pode acontecer no Porto de Ilhéus, não é no Porto Sul. Em hipótese nenhuma. Certo? A situação da cabotagem, Ilhéus, com seu porto antigo, até 1960, foi um dos 3 ou 4 portos brasileiros, com mesmo seu tamanho pequeno, aqui dentro, que movimentava navios de cabotagem. Perdeu-se isso porque era necessária uma dragagem, eram necessárias dragagens permanentes, por causa da Bahia e da Foz, porque nós tínhamos um rio forte que vem de Itabuna para cá, e nós tínhamos um mar forte, antes de recuar com o espigão, que entrava, trazia areia e o rio devolvia. Mas o rio devolve menos do que entra, então havia um depósito aqui. Como existe hoje, mais ainda. Então, esse porto morreu. O porto de Ilhéus precisa. Agora, só teremos cabotagem. Temos todos os meios, todos os modos. Se tiver um aprofundamento maior e construção de cais, que não é um só empreendedor que vai fazer. Terão que ser vários. Então, eu vou fazer concorrência com alguém, 2 ou 3 concorrendo entre si. Quem tiver mais magnitude vai ter o ganho maior, mas todos ganharão. Eu dou um exemplo. Em Salvador, você tem um terminal de contêineres ali em Salvador, mas ele ainda suporta o movimento que existe. Mas o problema de cabotagem, o problema de logística, é que é uma movimentação rápida para chegar em menos tempo do seu destino ou vindo do início até o destino do sul, embarcando no navio. Certo? Isso aí é um termo, logística é um termo de militar, onde nas guerras eles fazem uma logística forte para abastecer de suprimentos suas tropas para poder enfrentar o inimigo. Né? Então é essa a situação. Ilhéus está bem colocada na costa brasileira e até na costa mundial. Mas vamos falar da costa brasileira. Nós temos aqui condição, e aquela cabotagem antiga, quando se chegava muita mercadoria por aqui, e no conhecimento de embarque, no BL, como chamam, existe o notificado que é o consignatário da mercadoria, que é aquele que, em nome do comprador, do recebedor da mercadoria, do dono da mercadoria, pode ir ao comandante do navio e dizer, eu sou o consignatário e eu tenho o poder, por lei, de movimentar a carga. Então, aquele PL é endossado pelo comandante para que o consignatário faça o recebimento e a movimentação da carga. Isso é uma coisa jurídica, é uma coisa de fácil observação. Bom, e aí nós tivemos carga para Brasília. Brasília não existia nos anos 50, mas existia no fim. Mas aquela região toda de Goiás, de Mato Grosso, do interior da Bahia, derivando até Juazeiro, porque muitas das vezes o Porto de Salvador perdia para o Porto de Ilhéus em determinado número de navios, apesar de todo o benefício político que Salvador tinha. Certo? Vitória era distante. Né? Nós temos, eu não sei quantos mil quilômetros, talvez 1.000 quilômetros de costa tem a Bahia. Ilhéus tem 80 ou 100, mais de 100, 110 me parece. Então Ilhéus é aqui em Oaga. Ilhéus é uma cidade portuária. E eu advogo e digo que o maior desenvolvimento que a cidade pode ter é sendo o seu porto. Ilhéus tem um aeroporto que pode ter um aeroporto internacional. Assim como o porto é pequeno e concebido com profundidade menor, o aeroporto também. O porto, os navios foram crescendo, saíram de 100 metros de comprimento para 300. O avião saiu de 40 passageiros para 300, 400, mas a pista não cresce. E o problema do avião transportar mais pessoas, mais carga, é tamanho de pista.
E Ilhéus tem o Porto Sul, um porto grande de águas profundas, em 20 mil metros de profundidade, para navios de 250 a 300 mil toneladas, minério de ferro, operação automatizada. E Ilhéus tem ainda um prêmio que é a FIOL, que está inicialmente prevista para trazer minérios, da Abamin, mas poderá trazer outros minérios, aonde vai deixar lá na pera, aonde ela chega e faz o seu giro, o seu descarrego, para mim pega a parte dela, outros poderão pegar e trazer para o porto antigo, o Porto de Ilhéus, poderemos ter transporte de passageiros, e aí eu citei minério de A, minério de B, mas poderá vir soja, poderá vir farelo, poderá vir trigo, poderá vir... Se tem trigo, a Bahia já produz trigo aí da Chapada Diamantina. Quem sabe se nós não vamos exportar? Entendeu? Então a FIOL é uma dádiva e nós temos que manter. Observe bem como nós estamos bem aqui ao lado de logística. Não existe ela hoje, não. Agora temos que ter o acompanhamento. O problema da FIOL e sua conexão com o Pacífico, via Peru, via Bolívia, é uma ideia que se tem, porque um engenheiro brasileiro, baiano, Vasco Neto, ou Vasco Filho, imaginou isso lá nos anos 50. Só que eu faço uma crítica, ele imaginou a ferrovia saindo pelo Porto de Campinas. E hoje se sabe que Campinas não tem condição nenhuma de ter porto, porque no seu leito existem rochas. E você não pode tirar rocha a não ser enfrentando-as com explosivos ou outra coisa que vá danificar o meio ambiente. Então, a ideia é que seja a FIOL por Ilhéus, ou até por Salvador. Mas Salvador tem um problema, inclusive eu participei de uma live outro dia com a Federação das Indústrias, aonde o ex-secretário de Planejamento da Bahia, Walter Pinheiro, falando na sua parte, de que os trilhos para Salvador, para dentro de Salvador, são difíceis de chegar. E a bitola também, da Centro-Atlântica, que vai de Salvador e desce, que vem de Juazeiro e desce, é bitola estreita. Quando FIOL, quando FICO e etc., são hoje bitolas largas. Certo? E tem um problema ali, não sei se ainda está, mas estava impedido ali de tráfego entre Cachoeira e São Félix, que é uma região, é uma ponte criada por Dom Pedro há 200 anos, que ainda está servindo. E não tem uma nova vertente de como passará uma nova ferrovia por dentro de Cachoeira, mas tem que passar. Não analisaram isso. Então, a FIOL, que é a única no sentido de costa ao interior em linha reta, que as outras fazem uma meia-lua. Ela vai a Pecém, ela vai a Suape, mas girando ao centro e liga com Santos, com Paranaguá. Entendeu? As outras dependem de entroncamento. Como a FIOL depende do entroncamento em Mara Rosa para ampliar o seu portfólio de carga. Isso nas FIOL 3 já. Entendeu? A segunda vai até Luiz Eduardo Barreiras e a terceira vai até Tocantins. A segunda está sendo tocada e a terceira não está nem imaginada como vai começar. Então é uma situação, quando se fala ligar com o Centro-Atlântica, ligar com o Rumo, ligar com o FICO, né, com todas essas, são importantes. Porque o direito de passagem é o trilho, a locomotiva quem tem é você. A composição, a ferrovia é sua, mas o direito de passagem é do trilho. E todos pagam para ter. Ninguém pode evitar. Certo? É igual o porto. O porto pode ser meu, mas eu tenho que permitir que a carga de todo mundo seja movimentada. Aí tem que ter uma interface, um entrosamento muito grande, uma situação muito forte do governo do Estado com o governo federal e os ministérios para explicar essa situação. Entendeu? Porque hoje a FIOL está concedida à Abamin no trecho 1 de Caetité e Ilhéus, previsto para minérios. Poderemos ter outras coisas? Poderemos, porque já está sendo feito a parte 2.
Mas não foi concedido, é o próprio governo federal que está fazendo, que é de Caetité, passa por cima do São Francisco, na região de Bom Jesus da Lapa, e deriva na região de Barreira, Luiz Eduardo. Certo? Mais alguns 2, 3 anos nós vamos ter isso. E isso é importante. A ligação de um Atlântico até o Pacífico seria benéfica para todo mundo, mas isso vai nascer do Porto Sul para lá. Certo? Porque é um ponto, digamos assim, é a linha reta mais curta entre os dois oceanos. A Babin, inicialmente, ela, nas suas análises, ela tem que fazer extração. Faz extração, faz processo semi-industrializado, né, inicialmente, e tem que mandar para o exterior, inclusive para as análises dos futuros compradores. Ela está trazendo, tirando essa carga de Caetité, leva lá para uma outra cidade próxima, de caminhão, entra no trem da Centro-Atlântica, e esse trem vai até, me parece, uma cidade chamada Castro Alves, aonde a carga é colocada, lógico, depois movimentada num parque, ela vai colocada por caminhão e vai para a Baía de Todos os Santos, para o estaleiro de São Roque. Estaleiro de São Roque do Paraguaçu, que era especialmente para a construção de plataformas, e houve um problema todo de malversação de fundos e ele faliu. Outra empresa adquiriu a massa, né, recuperou e conseguiu transformar num porto privado, ali dentro da Baía de Todos os Santos. Porque não existe nem Aratu com capacidade para embarcar esse minério da Babin. Então, foi adaptada uma situação de operação de logística para pegar o minério da Babin, que vem de Caetité, entra numa composição férrea, vem até próximo de São Roque do Paraguaçu, descarrega, entra num veículo e vai para o canteiro do estaleiro de São Roque. Ali ele é embarcado. Por que ele é embarcado ali? Porque o navio tem condição de mais de 15 metros de profundidade. É por isso que ele está sendo operacionado lá. E é um navio de 80 mil toneladas de cada viagem. Salvador não teria isso, Tecon não teria isso, que é dentro de Salvador, o Porto de Aratu não teria isso, somente esse estaleiro de São Roque. Certo? Aí vamos a um outro problema aqui. Ilhéus teria condição de navios até 30 mil toneladas? Sim. Até 40 mil toneladas, naquela lazeira da maré mais alta e bem analisada, mas já seria um risco. A não ser que você dragasse, aumentasse a profundidade de 10 metros para 11, para 12. Isso aí tem que ter alguém interessado. O acesso rodoviário, nós temos aqui condição, e já tivemos na movimentação alta de soja, mais de 150 carretas dia. No movimento de cacau, lá atrás, há 30, 40 anos, mais de 100 caminhões trocados dia. Percebe? Falei mais de 100, falei mais de 150 carretas. Se você tiver hoje um movimento de 200 carretas, 250 carretas para chegar com carga, ou sair com carga nesse mesmo volume, você pode operacionalizar. Você faz um parque de triagem na Ilhéus Uruçuca, você faz um parque de triagem na Ilhéus Itabuna. E o porto vai chamando, olha, manda 10 agora, manda 10 daqui a 20 minutos, manda 10. Então você, na hora, você botou 30 carretas. Você tem 20 horas por dia, 24 horas por dia. 30 vezes 2, você pode ter até 600 carretas. Agora, você tem que ter modernização dentro do porto, você tem que ter controle, você tem que ter segregação, mas os acessos são normais, não são especiais, nem são aqueles de alta velocidade. Que em cidade nenhuma tem. Você tem uma ideia, o porto, quando foi concebido, quando foi iniciado, não tinha nada ali no seu entorno construído. Hoje a cidade foi para cima dele. A culpa é do porto ou é de quem construiu lá? Entendeu?
Então, você tem que ter isso agora, tem que ter segregação, tem que ter uma organização com os entes produtivos da cidade para controlar melhor o acesso e o decesso desses veículos para dentro do porto. Inclusive, a ferrovia pode trazer carga, ela não virá para Ilhéus, ela vai ficar, vamos imaginar, 10 ou 15 quilômetros fora. Ela descarrega num parque, num porto seco, como se diz, o caminhão pega e traz para cá. Como hoje ocorre com a Bamin, lá em Licínio de Almeida e em Castro Alto.